Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Flávio Santos, eu viajo o mundo de carona, acredito no pertencimento e gosto muito de compartilhar a bondade que encontro no caminho. E hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco mais eh, prático, né? Tipo, como que funcionam as coisas na prática? Eu recebo muitas perguntas de como que eu faço para viajar, como que eu faço para viver, principalmente relacionado à questão financeira. Então, uma vida nômade, uma vida de um mochileiro, de uma pessoa que ela não tá fixa, atrai sim várias dúvidas, vários questionamentos, e então eu tô aqui hoje para conversar sobre isso com vocês. Primeiro, eu quero dizer que eu tô no Cazaquistão. Eu tô fazendo um projeto de workaway, que é de permuta, onde eu troco aí o trabalho pela hospedagem e alimentação. Então, no momento eu tô aqui nessa chácarazinha, pode ser que ao fundo você escute alguns barulhos de construção, porque tem uma galera fazendo uma construção aqui. E é isso, já peço desculpa de antemão. Deixa eu só arrumar a câmera, porque esse meu tripé, ele fica abaixando sozinho. Eita! Aí, vamos lá. Então, eu vou começar esse vídeo desde o começo, contando um pouquinho sobre a minha vida financeira e como que é esse meu relacionamento com o dinheiro. Porque vai fazer muito sentido, né? Acho que as pessoas conseguem se identificar mais e elas conseguem também, as pessoas não, você que tá aí me assistindo, já deixa o seu like, já deixa aí a sua inscrição no canal, porque agora eu virei youtuber, né? Agora você tá vendo que o cara incorporou, né, o youtuber. Bom, eu nunca fui uma pessoa organizada financeiramente, assim, tipo, eu cresci dentro de uma família onde eu não via dinheiro, onde o dinheiro era uma coisa escassa, havia muitas questões, assim, da minha mãe precisar pedir dinheiro pro meu pai, porque meu pai era uma pessoa muito controladora, e ele não dava dinheiro à toa, assim, então se era para fazer, sei lá, levar o Flávio pra comer o algodão doce, não tem dinheiro pra isso, mas daí a minha mãe pegava, e ela dava o jeitinho dela, ela falava, tá faltando arroz em casa, então vou pegar o dinheiro aqui pra poder levar o Flávio pra comer o algodão doce. Então o relacionamento com o dinheiro, ele sempre foi uma coisa assim muito distante, do tipo, não sei se tem, não falam sobre, e tá ali, tá aquela coisa no ar, né? Logo na sequência, quando a minha mãe se separou do meu pai, e aí a gente foi morar com a minha avó, e aí teve essa ruptura, assim, da dinâmica familiar, ah, eu comecei a trabalhar. Então, com 13 anos, eu comecei a receber aí a minha primeira mesada, dinheiro, assim, que na época eu cuidava da minha sobrinha dentro da casa da minha irmã, então era ela que me fornecia aí, eu acho que, não lembro, mas era tipo R$ 100 por mês. E aí depois eu fui trabalhar dentro de mercado, fui trabalhar com entrega, já fui até cobrador. Se você não sabe o que é cobrador, Lá vou eu organizar a câmera aqui de novo. Opa! Vocês desculpa aí, né? Porque vocês estão vendo, né? A pessoa tá começando agora. Mas, se você não sabe o que é cobrador, você é uma pessoa que provavelmente não é de uma cidade pequena, porque como eu vim de uma cidade pequena, como eu fui criado numa cidade pequena na minha fase de adolescência, lá existe a tal da... deixar na conta, sabe? Tipo, o fiado. E aí anotava, assim, uma loja, uma empresa, um serviço, anotava quanto que você tinha gasto, e aí se você não pagasse isso até 30 dias, ou no dentro do combinado, eles mandavam uma pessoa, que no caso eu fui essa pessoa de uma determinada loja, pra cobrar você, né? Falar assim, ei fulano, cadê, ó, aqui ó, dinheiro na mão. É... Sim, eu fiz isso. E fiz de bicicletinha ainda, assim, essas coxas grossas que eu tenho. Essas coxas grossas que eu tenho hoje em dia são por causa dessa bicicletinha que eu andei muito lá na minha época de adolescência. E nessa época foi quando eu comecei a ter acesso à grana pela primeira vez. E foi muito doido, assim, porque eu me perdia. Eu me perdia completamente, assim, tipo, eu gastava muito mais do que eu recebia, eu não tinha controle nenhum, assim, zero controle financeiro, não fazia isso, tipo, um menino de 16, 17 anos. Eu não fazia anotação dos meus gastos, eu gastava com muita besteira, obviamente, né, porque eu era um adolescente, e, enfim, eu era perdido. Lembro de alguns momentos da minha mãe mostrando como ela fazia os cálculos, como ela colocava na cadernetinha dela e tal, mas nunca consegui aplicar aquilo ali. A coisa foi mudar um pouco quando demorou muito pra mudar um pouco. Aí
eu comecei a estudar, comecei a viver com muito pouca grana porque era estudante, e aí depois disso eu comecei a fazer estágio, e aí o estágio também era aquela coisa curta. Quando chegou a minha formatura e que eu comecei a trabalhar como engenheiro, é, ali sim eu fiquei muito. Acho que. Como que eu posso dizer assim? Quando você... Opa, ligaram ali a maquininha. Eu acho que eu fiquei muito... Peraí que eu vou ver se a câmera tá dando boa. Se não tá dando boa, eu preciso mudar isso. Voltei. Então, Nessa época, quando eu comecei a receber salário de dinheiro, foi a época da minha vida que eu mais ganhei dinheiro. E, e foi a época que eu ganhei dinheiro, assim, que eu não estava acostumado com aquela quantia de dinheiro, assim. Eu lembro que o meu primeiro salário, a gente tá falando aí de 2014, foi mais ou menos uns R$ 4.500. E eu vivia sozinho, eu dividia apartamento, então os meus gastos não eram muito grandes. Mas eu fiquei meio abobalhado, assim, com aquela quantidade de dinheiro, e como eu já vinha de uma cultura interna, né, de não ser uma pessoa regrada com a grana, de não cuidar das minhas finanças, de não ter nenhuma rotina de finança pessoal, eu me perdi também. Então, assim, por mais que dinheiro entrava, parecia que eu estava replicando o que eu vivi a minha vida toda dentro da casa da minha mãe, com meu pai. Eu não via o dinheiro, não via o dinheiro. O dinheiro estava ali, ele entrava, eu pagava academia, pagava aluguel, pagava várias coisas, só que eu não conseguia saber para onde esse dinheiro estava indo, assim, porque eu chegava no final do mês, por mais que eu estava ganhando bastante, eu estava sem dinheiro, assim. Gastava muito com festa, gastava muito com balada, bebia, e era perdido. E aí, quando eu comecei a pensar em viajar, foi nessa época que surgiu a ideia da viagem. Quando eu comecei a pensar em viajar, eh, eu pensei assim muito em como que eu iria economizar esse dinheiro. E eu lembro que assim, além de trabalhar como engenheiro, eu comecei a fazer trabalho de garçom. Eu já fazia isso antes, na época da faculdade, mas eu ainda continuei fazendo para eu guardar esse dinheiro. E como eu ainda não tinha regra, né, tipo, de como guardar a grana, eu não sabia mexer com nenhum tipo de investimento, eu comecei a comprar dólar. Porque pra mim, qual era o que eu precisava fazer? Assim, eu sabia que eu ia gastar o dinheiro se o dinheiro estivesse comigo, então eu criei um mecanismo para que o dinheiro não ficasse comigo, ou para que o dinheiro fosse inacessível. E comprar dólar na época foi uma estratégia que eu tive. Então, quando eu pegava uma grana, comprava o dólar, eu não ia trocar mais o dólar para o real para poder gastar o real. Então, era uma maneira que eu tive de economizar. E aí eu fiz isso, só que demorou bastante tempo para eu conseguir juntar aí a quantidade de dinheiro que eu achava que seria suficiente para eu poder fazer uma viagem de um ano com 6 meses de voluntariado. Então, eu considerei 6 meses não gastando tanto e 6 meses mais de mochilão, gastando um pouco mais. Então, eu considerei. Eu saí do Brasil na primeira viagem ali com, além das passagens, do seguro-saúde, eu saí com mais ou menos uns US$ 2.500, o que não é muito, se a gente pensar assim, tipo, hoje em dia, quanto que você gasta num ano morando, né? Tipo, vivendo num lugar. US$ 2.500 para você viajar, para você pagar tudo, né? Eu não conhecia muito bem como viajar barato. Então foi meio que uma loucura, né? Então, tipo, eu me joguei, assim. Eu falei, ah, cara, é isso que tem, é isso que eu consegui, vamos embora. E aí eu fui viajar, e aí teve o fatídico dia em que eu fui furtado, quando eu tava na Indonésia, e desses US$ 2.500 que eu falei pra vocês, eu perdi 1.700 durante um furto. Quando eu perdi esses 1.700 durante esse dia, tudo mudou, assim, tudo mudou, assim. Eu não quero falar especificamente sobre questões emocionais aqui, porque esse vídeo é sobre dinheiro e sobre como eu me mantenho e sobre como fazer para lidar com o dinheiro quando você está viajando. Mas é importante vocês terem essa história. Tudo mudou por quê? Porque aí eu já não tinha mais dinheiro. E aí, já não tendo dinheiro, eu precisava, o pouquinho que eu tinha precisava ser muito bem organizado e precisava ser muito bem é, entendido aonde eu iria gastar aquilo ali, né?
E é engraçado de perceber que mesmo depois de eu ter perdido a grana, de eu estar sem grana, eu ainda tinha alguns hábitos de consumo que ainda eram mais fortes do que a minha consciência de que eu não poderia gastar. Então eu lembro que logo ali na sequência eu fui pra Austrália, eu lembro que era perto de Natal, e eu ficava naquela, nossa, mas eu não tenho uma roupa pra eu não tenho uma roupa pra passar Natal aqui e tal. E aí comprei um shorts, tipo assim, nada a ver comprar os shorts, assim, não precisava de um shorts. Então, assim, eram tão fortes essas raízes consumistas que elas ainda persistiam, mesmo eu não tendo grana, assim. Então, passou-se o tempo, eu viajei sem dinheiro. Então, para vocês entenderem, minha primeira viagem, ela foi o quê? Organizada, e eu guardei grana antes para que eu viajasse um tempo sem precisar trabalhar. Só que como eu perdi o dinheiro, eu precisei trabalhar. Então, primeiro eu fiquei um tempo sem viajando sem grana, então você consegue até ver essa história toda no meu livro aí, O Mundo que Pertence. Você pode adquirir pelo link que eu vou deixar aqui em algum lugar. Não sei se eu consigo colocar o link, talvez na descrição. E aí, quando eu voltei a trabalhar, que eu consegui um emprego lá em Mianmar, eu comecei a ganhar dinheiro. E de novo, comecei a ganhar, tipo, bastante dinheiro relacionado ao tanto que eu gastava, porque, assim, Mianmar é um país onde o custo de vida é muito baixo, então eu gastava, assim, muito pouquinho. Então, para vocês terem uma ideia, eu ganhava de salário, trabalhando como engenheiro em Mianmar, US$ 1.100, e eu gastava US$ 300 de gastos sem economizar muito, assim, o máximo que eu fazia com economia era pegar um ônibus para ir trabalhar em vez de fazer isso com táxi. Mas comer, eu comia do que eu queria, saía, eu fazia o que eu queria, pagava um aluguel de 100, mais ou menos uns US$ 100. Eu tô usando aqui os dólares porque é uma moeda mais fácil para eu lembrar das coisas ali. E na época também o real tava diferente. E aí, nessa época, gente, eu comecei a ter grana de novo, consegui guardar a grana de novo, consegui até ajudar minha mãe, que estava numa situação difícil financeiramente no Brasil na época, eu mandei dinheiro para ela. E isso, ter essa grana de novo, e por eu ter vivido sem grana, parece que alguma coisa mudou assim dentro de mim. Foi por bastante tempo, né? Eu passei mais ou menos uns 7 meses sem dinheiro. Então isso mudou uma coisa dentro de mim que foi esse cuidado sobre as finanças pessoais, assim, cuidado sobre o que eu tava gastando, quanto que eu tava gastando, e aí se tornou um hábito. Então, a partir daquele momento, foi ali que eu comecei a cuidar das minhas finanças de verdade. Então, esse dinheiro que eu ganhei lá, trabalhando como engenheiro durante 6 meses, teve uma quantidade que eu ainda tinha guardado em dólar, que eu levei pro Brasil de novo. Então eu voltei pro Brasil, aí voltei desempregado, e que eu tinha esse dinheiro guardado. Eu não tinha ele guardado como uma reserva de emergência, o que poderia ser uma reserva de emergência, mas na época eu lembro que, como eu queria ter continuado a viajar mais, e eu tava voltando por outras questões, eu deixei ele no Brasil com o intuito de, tipo, um dia eu vou voltar a viajar e eu quero usar esse dinheiro. E essa viagem que eu tô fazendo hoje, uma parte ali do início dessa viagem foi com esse dinheiro que eu tinha guardado lá em 2016. Então, para você ter uma ideia como tudo ali estava encaixado, e esses objetivos também, enfim. E aí eu voltei pro Brasil. E aí foi quando eu comecei a me interessar muito por estudar um pouco mais. Eu comecei a ler alguns livros, eu comecei a entender sobre finanças pessoais. Pela primeira vez entendi o que era, tipo, o juro do banco, o juro do cartão de crédito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu nunca mais fiquei em dívida, a não ser naquela época que eu era adolescente, lá dos 16, 17 anos. Então aquilo lá nunca mais se repetiu. Só que eu vivi uma pessoa que deixou de ficar no vermelho, né? Então eu saí dessa vida, assim, tipo, nunca mais fiquei nesse vermelho, nunca mais precisei de dinheiro, assim, tipo, de não ter dinheiro 100%. Não tinha muito, não tava trabalhando e tava ali, tipo, me organizando. Não queria mais voltar a trabalhar com engenharia, porque também não é assunto do vídeo agora, mas enfim, não quis mais trabalhar com engenharia. Então isso fez com que eu fosse trabalhar e fosse me dedicar a algo que não me desse tanto dinheiro. E mesmo não me dando tanto dinheiro, eu ainda assim conseguia pagar todas as coisas que eu precisava pagar e sobrar um pouquinho. Acho que essa foi a maior diferença, assim, essa mudança de perspectiva, de mente, assim, de entender o tanto que eu tenho, os recursos que vão entrar, o tanto que eu posso gastar, até onde eu quero ir. Em 2000 aí eu comecei a trabalhar na área social,
ganhava muito menos comparado. Meu primeiro emprego na área social, eu ganhava com comissão e foi horrível e deu errado. Eu não fiquei nessa empresa. Eles eram péssimos, assim, era uma instituição, um negócio social. E aí, meu segundo emprego, que foi numa instituição, o meu primeiro salário, gente, era R$ 1.500. Então, para uma pessoa que... E tem uma mosca bem na câmera, então talvez ela passe assim. Então, para uma pessoa que lá quando se formou ganhava 4.500, e que já era muito tempo atrás, talvez se eu trabalhasse como engenheiro, Ah, passou. talvez se eu trabalhasse como engenheiro, ali eu estaria ganhando muito mais, eu precisei me readaptar, mas não me readaptar assim de tipo, não tenho tanto dinheiro quanto eu tinha, era muito mais me adaptar de aceitar a escolha que eu tinha feito e que era aquilo ali que eu queria seguir. Então eu comecei ganhando muito pouco, e aí eu comecei a adaptar os meus hábitos de consumo. Então eu cozinhava em casa, fazia marmita, levava a marmita pro trabalho, andava de bicicleta, não usava o vale transporte, porque precisava pagar o vale transporte. Então eu ia me organizando ali para conseguir. De novo, conseguir fazer as coisas, né, tipo, acontecerem. E aí é muito curioso que essa viagem de agora, que é a minha segunda volta ao mundo, eu pensei em fazer a mesma coisa, né, em guardar dinheiro para eu poder viajar sem precisar trabalhar. E eu fiz isso, eu guardei uma quantia de dinheiro que era muito similar àquela primeira que eu tive, só que mesmo, olha só, eu guardei uma quantia de dinheiro muito parecida com aquela que eu fiz na primeira viagem. Na primeira viagem levou muito mais tempo, eu trabalhava ganhando muito mais, e dessa vez não levou tanto tempo e eu tava ganhando muito menos. Só que pela organização e pela percepção ali das finanças e o conhecimento que eu adquiri estudando, mudou muito, estudando e na prática também, né? Mudou muito. E aí eu consegui fazer mais dinheiro, guardar mais dinheiro num período mais curto de tempo. Então eu fiz isso. Essa ideia dessa viagem começou assim, ali em 2019. Quando chegou 2 de setembro de 2019, que eu senti que eu ia ter uma grana suficiente, porque daí ia entrar o quê? Ia entrar a minha saída do trabalho, então ia entrar ali, tipo, o acerto que eu tinha férias para receber, essas coisas. Então eu fui considerando tudo isso para juntar uma grana para poder sair para viajar de novo. Aí eu saí para viajar, só que aí foi muito legal que eu já comecei a fazer alguns projetos de freelancer antes de sair, ainda com as instituições sociais que eu trabalhava no Brasil, então eu consegui me tornar aí um remoto, trabalhando com alguns projetos, não no compromisso ali de CLT, e isso me ajudou a ter uma entrada de dinheiro também. E aí tem um outro fator, porque veio o livro, né? Então o meu livro é uma entrada de dinheiro que eu tenho e é um ativo. Então se você não sabe o que é um ativo, mas um ativo é algo que você tem na sua vida, né? Tipo ou pode ser um bem ou alguma coisa de intelecto, né? Então, tipo, por exemplo, eu tenho um conhecimento intelectual que está registrado, que está ali garantido num livro e que ele vai me dar dinheiro, ele vai estar trazendo dinheiro para mim sem eu precisar fazer nada. Então eu tenho o meu livro e ele está dando dinheiro com a venda dele. Então eu tive o meu livro. Então o dinheiro começou a entrar de uma maneira em que eu não precisava trabalhar tanto assim, né? Então tinha o livro e tinha também os projetos ali que eu pegava de freelancer e eu tinha a minha reserva que eu tinha feito lá em 2019. Então eu fui balanceando essas duas coisas no meu primeiro ano de viagem, que foi ano passado, e deu super certo, assim, tipo, funcionou bem. Só que eu ia gastando assim um pouquinho da reserva, um pouquinho entrava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chegou Namíbia do ano passado, que foi quando eu estava lá na Namíbia e eu me assustei muito com os preços do lugar e eu estava já criando muito conteúdo pro Instagram, as pessoas estavam engajando, estava sendo muito legal e eu sempre fui muito transparente com as situações. Eu falei assim, galera, ó, não tá rolando, eu tô gastando muito. E eu falei assim, eu fiz um vídeo falando assim, ó, eu cheguei aqui, eu acabei de pagar R$ 120, que foi realmente R$ 120 num almoço. E eu fiquei chocado que eu paguei aquele valor porque não era um restaurante chique e as coisas estavam caríssimas e eu falei assim, não vai dar, não sei como fazer, eu tô perdido. E aí as pessoas falaram, lança seu Pix, deixa o Pix aqui e coloca aqui pra gente poder ajudar você. E aí eu fiz isso e deu muito legal, e aí além de fazer isso, eu abri um Apoia-se. Então, o Apoia-se ele surgiu dessa necessidade, surgiu da minha vulnerabilidade e também surgiu da minha abertura para falar sobre isso, para pedir ajuda. Então, hoje eu tô gravando esse vídeo em julho de 2023. Hoje as minhas rendas são o livro, o Apoia-se
Então, o Apoia-se ele é contínuo, né? Às vezes ele muda um pouquinho, dependendo do número de apoiador, mas ele é contínuo. O livro, ele depende muito das vendas, então depende muito de quanto ele vai girar ali. E aí, ano passado, eu fiz esses projetos ainda dentro da área de impacto social, que foi a área que eu me especializei depois de sair da engenharia. E eu também consegui esse ano fazer alguns projetos de palestra para empresas, o que foi muito massa, porque eu fiz para um número de empresas da América Latina, foi uma multinacional, e eu consegui ter uma entrada bem bacana de grana e que foi o que estava me ajudando a fazer essa viagem esse ano. Flávio, é sustentável? Não. Então, assim, hoje a quantidade de grana que eu recebo ainda não é 100% do valor que eu tenho de gasto. Eu posso dizer que hoje eu tô ali entre uns. Depende, assim, muito, assim, tipo, se eu considerar que eu tô recebendo, né, tipo, mensal ali do Apoia-se e tal, se eu considerar só aquele valor, eu tenho, tipo, uns 40% de cobertos por esse valor que entra, mas o restante que eu tô usando da reserva. Só que a reserva, ela acaba aumentando quando eu consigo um projeto. Aí eu consigo um projeto, recebo, coloco lá, né? Então, é um pouco complicado de dizer quanto por cento, mas ainda sei que não é 100%, né? E aí, agora vamos para uma segunda parte do vídeo, que é como fazer então, né? Tipo, beleza, você tem essas questões, mas tipo, como fazer se não tenho, né? Eu acho que o meu segredo, ele não tá tanto no quanto que eu recebo. Seria ótimo poder receber um pouco mais, seria ótimo poder ter mais entrada, né, de dinheiro, mas eu busco, muitas vezes eu não tenho controle sobre isso, né? Então, por mais que eu tô fazendo outros trabalhos aqui, tô criando, tô chamando as pessoas para entrar no Apoia-se, tô aberto aí para poder fazer mentoria, tô aberto para poder fazer palestras para as empresas, eu ainda não estou fazendo um trabalho de ir diretamente a essas empresas, de ir diretamente às pessoas para fazer as mentorias e tal. Então, não estou fazendo um trabalho tão intenso ali. O que eu faço é deixar com que os meus gastos não sejam tão altos. Então eu busco diminuir os gastos. Então aí vem o mochilão, né? Então aí vem fazer coisas como essa, de ficar num lugar onde eu não vou pagar hospedagem e alimentação, vem a carona. A carona, ela tem um outro propósito, né? Que é o propósito de conhecer as pessoas, da bondade e tudo mais, mas ela entra sim e como um grande apoio, né? Imagina se eu fosse pagar o deslocamento de todos os lugares que eu já fui de carona. Então é isso, pessoal. Eu acho que ficou um pouco mais claro. Eu acho que se fosse para eu deixar aqui uma dica, né, ou como que eu começo, como que eu me organizo, autoconhecimento financeiro, assim, tipo, saber o quanto você gasta e o quanto que entra e até algumas projeções aí do quanto que você vai gastar, calcular um pouco os lugares que você vai, isso é essencial. Então, assim, anotar os seus gastos. Então, eu faço isso sempre. E isso é muito, muito, muito necessário. Se você quiser fazer qualquer mudança, porque você vai entender onde você consegue deixar de gastar, você vai conseguir entender onde você consegue, talvez, trazer um pouco mais de entrada de dinheiro na sua vida, como você consegue balancear isso, e você vai ter uma clareza um pouco maior. Isso é essencial. E aí estudar também, né? Entender um pouco mais os sistemas financeiros, entender por que fazer uma organização ali pessoal financeira, por que ter uma planilha, como funcionam os bancos, qual que é o tipo de cartão que eu vou usar. Essas informações, existem alguns livros, né? Tem alguns livros que eles falam mais sobre, acho meio coach, assim, mas tipo, tem alguns livros que ele falam mais sobre a mente, como a mente funciona, que é importante, mas não sei se isso é 100% assim, que me ajudaram em algum nível muito para entender esse passado, né, das raízes desses hábitos de consumo e tudo mais. Então, foi, por exemplo, O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Então, esses aqui, eles te trazem uma um entendimento mais psicológico da coisa, desse âmbito, assim, relacionamento com o dinheiro. Mas tem um outro livro, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu posso colocar na descrição desse vídeo, que ele me ajudou muito a entender o básico das finanças. Então, o que é um juros composto de um banco, quando eu uso o meu cartão de crédito ou eu uso o cheque especial, o que isso significa. Então, isso é muito legal, muito bacana entender, conseguir interpretar as coisas e não ter... Eu sei que é muito comum ter assim, tipo, ai, eu não sei mexer com dinheiro, eu não sei fazer isso.
Isso é a pior coisa, assim, né? Tipo, isso é a pior coisa porque dinheiro é a moeda de troca do mundo em que nós estamos inseridos. E então faz parte, precisamos entender que ele faz parte e que quanto mais a gente tiver conhecimento, quanto mais a gente não tiver tabu relacionado a ele, melhor é. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Podem comentar aqui se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa que vocês querem falar. A gente fica conectado lá no Instagram, @o mundo que pertenço, sem o C cedilha, então fica o mundo que pertenco. E um beijo e até a próxima.